Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre o controle Error Provider. O controle Error Provider é utilizado para exibir um alerta ao usuário através de um controle específico. Então vamos lá no Visual Studio e ver como funciona esse controle na prática. Aqui no Visual Studio, então, já estou com o nosso projeto Toolbox aberto. Então eu vou selecionar aqui o controle Error Provider. Tá aqui, vou dar dois cliques. Ele vai aparecer aqui embaixo do Visual Studio e eu vou colocar um teste box no formulário e também eu vou colocar um botão para a gente ver como que funciona esse controle Error Provider. Então vou selecionar aqui o controle Error Provider 1, vou vir aqui nas propriedades dele, então eu coloco o nome dele como epvalida. A próxima propriedade aqui é a Container Control, que é onde que o controle está adicionado. Então aqui eu só vou ter o form1 de container. Se eu colocar um outro controle de tipo container, ele vai exibir aqui para eu setar onde que vai aparecer os alertas. O data member, o data source aqui é para eu selecionar uma base de dados, por exemplo, um dataset, para colocar como alertas aqui no controle. O icon, eu consigo mudar o ícone aqui de alerta que vai aparecer para o usuário. E a última propriedade aqui é a right to left, quer dizer que aonde que vai exibir esse alerta, se é a esquerda ou é a direita do controle. Então aqui está marcado como falso, então ele vai exibir sempre os alertas aqui do lado direito do controle. Se eu colocar como true, os alertas vai vir aqui do lado esquerdo do controle. Então vamos deixar primeiro como falso, que é o padrão, para a gente ver os alertas. Então vamos agora aqui no modo de código para a gente utilizar esse controle. Então eu vou selecionar aqui, vou dar dois cliques aqui na caixa de texto e eu vou vir aqui no evento valid do controle. Tá? A gente falou tanto do evento cause validation lá, que é para ele permitir fazer uma validação ao controle perder o foco ou entrar dentro do outro controle, né? Se o controle tiver como cause validation true e eu perder o foco aqui da caixa de texto, ele vai executar esse evento aqui. Então vamos ver. Eu vou testar aqui, por exemplo, se tiver coisa digitada lá dentro da caixa de texto, ele não vai aparecer nenhuma mensagem de erro. Agora, se não tiver nada digitado lá dentro da caixa de texto, ele vai aparecer um alerta para o usuário para digitar algum conteúdo lá dentro da caixa de texto. Tá? Então vou colocar. Vamos deletar esses eventos aqui, vamos lá mudar os nomes dos controles para a gente programar mais fácil aqui. Então vou vir aqui F4. Vou mudar o nome aqui para txt dados. Vou mudar aqui btn ação. E o texto aqui do botão também vou mudar para ação. Agora sim, eu vou dar dois cliques aqui no test box. Ele vai vir aqui para o evento test change. Mas vamos utilizar então o evento aqui, o valid, né, que a gente estava falando. Então vou testar. Se não tiver nada digitado dentro do controle, e vai exibir uma mensagem para o usuário. Eu vou acionar o Error Provider para falar para digitar alguma coisa. Então vou pôr assim: se testdados.test length, que é a quantidade de caracteres, for igual a zero, então epvalida.setError, em qual controle que eu quero setar o erro é o txtdados, vírgula, e qual que é a mensagem. Favor informar dados. Então eu vou dar o start aqui. Se eu digito alguma coisa e dou o tab para ir no botão ação, não acontece nada. Então vou voltar aqui no controle,
deixar ela em branco e apertar Tab. Olha lá, ali apareceu um alerta aqui para o usuário. Se eu passo o mouse, favor informar dados, tá? Agora, vamos voltar aqui no modo Design e desativar aqui a propriedade do botão a Cause Validation. Então vou vir aqui, Cause Validation, vou pôr False e vou dar Start aqui. Então, se eu mudo o foco aqui para o controle, botão, mesmo tendo aquele código lá para verificar, ele está falso lá, né? Não está exibindo a mensagem para o usuário. Ok? Então, se eu volto aqui a propriedade como Cause Validation True, agora ele vai exibir a mensagem. Então, deixar em branco, dei o Tab, o controle ação aqui do botão recebeu o foco e já apareceu a mensagem de erro para o usuário. Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.